Glória a Deus. Amém? Salmo de número 23. Diz assim, versículo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Amém? Pode se assentar. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos abençoe. Fale conosco, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um salmo, né? O salmo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Este é um salmo que, né, toda, se não toda, né, mas a maioria das pessoas conhecem o Salmo 23. Até aqueles que não conhecem a Deus já ouviram falar do Salmo 23. E este salmo ele vem nos tratar de dois personagens, na verdade: a ovelha e o pastor. Diga: a ovelha e o pastor. Davi, escrevendo este salmo, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. O que Davi disse? O Senhor é o quê? O meu pastor. Então a Bíblia está deixando claro que, nas palavras de Davi, que não existe ovelha sem pastor e não existe pastor sem ovelha. Então Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Ele estava declarando: eu sou ovelha do Senhor. Davi estava declarando: eu tenho um pastor. E trazendo para a nossa vida, nós temos que ter Deus sim como nosso pastor, mas a Bíblia diz que Ele deixou também aqui na terra pastores para apacentar as suas ovelhas. Então não existe ovelha sem pastor. Se alguém diz servir a Deus, se alguém diz crer em Deus, se alguém diz caminhar com Deus e não tem pastor, essa pessoa não é ovelha, é bode. É bode. Porque a ovelha tem pastor. E Jesus, ele foi bem claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja,
A ovelha, ela é guiada pela voz do seu pastor. Então a ovelha, ela tem que ter identidade com o seu pastor. Ela tem que ter convívio com o seu pastor, para que ela possa ouvir e ter nitidez da voz dele. Eu vi um vídeo, já tem anos já, né? Geralmente todos os dias, né? Na linha do tempo Facebook, eles trazem as lembranças, né? E ali, nessas lembranças, vem os vídeos que às vezes a gente posta há alguns anos atrás. E eu me lembro que ali nessa linha do tempo eu tenho um vídeo lá que mostra um rebanho, aí mostra uma pessoa aleatória, chega lá e começa a chamar as ovelhas para dar alimento para elas. E começa a chamar as ovelhas, como diz, nem não move uma palha. E a pessoa chamando a ovelha, com a ovelha, nenhuma delas. E o vídeo mostra então o pastor daquelas ovelhas, que cuida delas, chega e começa a chamar elas. O vídeo é tão maravilhoso que todas as ovelhas, todas, vão se ajudando e vão chegando para perto do pastor, para cumprir o que Jesus disse, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós estamos vivendo numa era que as pessoas, ela não tem mais um pastor, ela tem vários pastores. Ela tem um pastor na internet, ela tem um pastor no WhatsApp, ela tem um pastor no Facebook, ela tem um pastor, ou seja, ela não tem pastor na verdade. A palavra certa é essa, ela não tem pastor. Por quê? Porque ela confia em várias pessoas. Ela põe a confiança dela em qualquer um. Ela, às vezes, ela tem a capacidade, às vezes, de abrir a vida dela para alguém que ela nunca viu, e o pastor dela que cuida dela, ela não está nem aí. Aí na hora que estoura uma bomba, quem é que vai cuidar da ferida dela? O pastor dela. Infelizmente, tem pessoas que se dizem ovelhas, mas não tem um pastor. Para ela, qualquer um para ela serve de pastor. Isso é um perigo, porque a Bíblia diz que o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz para enganar muitos. Então tem muitas pessoas, por não ter pastor, ela sai buscando orientação com qualquer um, e aí tem se decepcionado. E aí é onde muitos, por não entender que são ovelhas e que precisam de um pastor, tem se decepcionado com a igreja, tem se decepcionado com o evangelho e tem dito: esses pastores é tudo ladrão. Por quê? Porque ela não tem pastor. Porque uma pessoa, para falar que esse pastor é tudo ladrão, ela não tem pastor. E não adianta ela abrir a boca e dizer: o Senhor é o meu pastor. Não, ela não tem pastor. Porque uma pessoa que ela entende que ela tem pastor, ela entende que primeiramente ela tem o pastor dos pastores, o sumo pastor, que é Jesus Cristo. E Jesus, quando ela segue Jesus, ele vai colocar um pastor, como ele diz: eu tenho pastores para apacentar as minhas ovelhas. A Bíblia diz então: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque a ovelha sabe que ela tem um pastor que cuida dela. Então o pastor, ele cuida da ovelha. Então Davi estava declarando: o Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim. E Jesus então, quando ele estabelece a igreja, ele separa os pastores, Pedro, Paulo, os demais discípulos, para serem os pastores da época. Até que chegou o dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo foi derramado. E ali os dons espirituais começaram, a ser distribuídos, e com eles os dons ministeriais. E um dos dons ministeriais é o dom do pastoreio.
Deus nunca deixou o povo dele sem pastor. Deus levantou o povo de Israel e colocou Abraão para ser o pastor daquele povo. Abraão se foi, Deus levantou Isaac. Isaac se foi, Deus levantou Jacó. Jacó se foi, Deus levantou os pastores das tribos de Israel. E consequentemente, Deus foi levantando pastores, levantou Davi, os reis foram pastores daquele povo. Deus levantou Moisés, Moisés foi o pastor daquele povo. Deus levou Moisés, Josué foi o pastor daquele povo. Então, ou seja, Deus nunca deixa uma ovelha sem pastor. Mas nós temos que entender que toda ovelha, ela tem um pastor. Davi não disse o Senhor e o fulano é o meu pastor. Não, o Senhor é o meu pastor. Então a ovelha, ela tem que ter um pastor. Alguém que esteja ali para cuidar dela. Aí Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, o pastor, ele tem que alimentar a ovelha. E a ovelha, ela come do alimento do seu pastor. É aquilo que eu disse, tem muitas pessoas que estão sendo alimentadas, muitas das vezes estão sendo alimentadas por lobos, e acham que estão sendo alimentadas por pastores. Então o Senhor é o nosso pastor, e Ele nos alimenta. E nós, quando entendemos que somos ovelhas, somos alimentados pelos pastores que Deus constituiu sobre a nossa vida. Hoje eu estou aqui. Um dia fui ovelha, mas Deus colocou um pastor que me deu alimento, que me alimentou, me deu um alimento, que este alimento tem me servido para sustentar a minha vida até hoje. Que alimento é esse? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pastor que não alimenta a ovelha com palavra, não é pastor. Não é. Então a ovelha, ela tem o seu alimento. E é o seu alimento, é o seu pastor que dá. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu comecei, a frequentar a escola dominical, e com o tempo foi passando, Deus foi abençoando, eu comecei a dar aula também na escola dominical, e eu me lembro que as pessoas, a maioria delas, não frequentavam a escola dominical. Aí uma interrogação veio à mente: se essas pessoas não se alimentam aqui, não estão comendo do alimento desse pasto, o que elas estão comendo por aí? Por que muita gente, meu irmão, não para em igreja nenhuma? Porque não alimenta da comida que o seu pastor dá. E essas pessoas, que eu pude presenciar, elas já passaram em 10 igrejas. Todo ano está numa igreja diferente. Por quê? Porque não são ovelha. A ovelha, ela come do alimento do seu pastor. Mas quando é ovelha, come qualquer coisa. Quando a pessoa reconhece que ela é ovelha, ela fala: opa, eu tenho um pastor, e o meu pastor, ele tem alimento. Mas quando ela não se coloca na posição de ovelha, tudo que oferece para ela, ela come. E detalhe, tem certo tipo de comida, de alimento, que não bate um com o outro.
Tem certo tipo de alimento, se você misturar esse alimento com outro, vai causar indigestão, vai causar mal-estar. E se depender da situação, dependendo do organismo da pessoa, a pessoa pode até morrer. Por quê? Mistura de alimento. Então tem alimento que não dá, não desce, faz mal. E aí é onde entra muitas pessoas que estão doentes, porque estão comendo alimento em qualquer prato que se oferece, ela vai mandando para dentro. Não diz por aí que o peixe morre pela boca? Tem muito cristão também morrendo, porque está comendo qualquer coisa por aí. Às vezes não come do alimento que o pastor dela está servindo, mas come qualquer outra coisa por aí. E é isso que tem trago muita doença espiritual, tem trago muita apostasia do reino de Deus. Tem muitas pessoas se afastando porque não tem uma figura chamada pastor. E ela diz: eu sou ovelha. Não, ovelha tem pastor. A ovelha não pode ficar sem pastor. Aí ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha a responsabilidade que o pastor tem de levar a ovelha a viver uma vida justa. Só que quando a pessoa não se reconhece como ovelha, ela não se preocupa com o nome do seu pastor. Ela faz qualquer coisa lá fora. Sabe o que a pessoa vai dizer? Não é da igreja do pastor Valdeci? Não é da igreja do pastor fulano de tal? Por quê? Porque não é ovelha. Ela não se preocupa com a reputação, com o nome do seu pastor. Olha o que ele disse: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se o seu pastor estiver te ensinando coisa errada, você vai: não, quem me ensinou foi o meu pastor. É ele que me ensinou a ser mentiroso, é ele que me ensinou a ser trambiqueiro, é ele que me ensinou. Aí realmente é o alimento que você está recebendo. Mas o verdadeiro pastor, ele vai te ensinar a guiar, vai te guiar pelas veredas da justiça. Porque querendo ou não, todos nós temos um nome a zelar, tanto como pastores como ovelhas. Olha o que a Bíblia diz: é melhor um bom nome do que um bom perfume. Por quê? É melhor um bom nome do que um bom perfume? Porque o bom perfume, o cheiro dele passa. Mas se o seu nome cair na lama, aonde você for, lá vai o trambiqueiro, lá vai o enrolado, lá vai o prostituto, lá vai o fulano, lá vai o encrenqueiro. Ou seja, é o nome, é a reputação. E a gente tem que se preocupar com o nosso nome. Para comprar, a gente tem que se preocupar com o nosso nome. Para entrar em algumas situações, a gente tem que se preocupar com o nosso nome. Então a gente tem que se preocupar. Então ele disse que ele me guia pelas veredas por amor do seu nome. Nós, como ovelhas de Deus, nós temos que preocupar com a reputação, com o nome do nosso pastor, com o nosso testemunho. Nós temos também que nos preocupar com o nome do nosso sumo pastor. Porque quando falam mal, então falam: olha, é lá da igreja daquele pastor,
é lá naquela igreja, está falando o próprio Deus. Aí se a pessoa realmente está falando alguma coisa, está fazendo coisa errada, ela está se preocupando com o nome do sumo pastor? Também não. Então é muito sério. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor. Nos preocupar com o nosso nome, com o nome da igreja do Senhor e com o nome do próprio Deus. Que quando a pessoa apronta, faz algo errado, se for crente, vai falar: não é crente? Uai, não é de Deus? Não diz que é serva do Senhor? Então Davi disse: guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, ande lado a lado com o seu pastor. Cole no seu pastor. E o próprio pastor também. Ele tem que estar lado a lado com a ovelha. É triste dizer isso, mas nós estamos vendo uma leva de pastor por aí que só se preocupa com a ovelha quando chega o dia do pagamento. Infelizmente é. Quando o fulano some, nem liga. Mas no dia que o fulano está chegando, principalmente essa época de fim de ano, 13º, infelizmente, não, é triste a gente dizer, mas isso está acontecendo na era chamada atual. Só que desde a época dos primórdios já existia isso. O próprio Deus vatinou através dos profetas que muitos pastores, que na verdade, que se dizem pastor, porque isso para mim não é pastor, isso é mercenário, a palavra é mercenário, porque o próprio Jesus falou: olha, o próprio Jesus disse que o que não entra pela porta é mercenário, é ladrão e salteador. É onde ele fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aí Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então cola no seu pastor, cola com Deus. Entenda que Deus não te desampara. Entenda que Deus não nos desampara. E o meu papel como pastor está do seu lado, e o seu como ovelha está do meu lado. É aí onde eu vejo que Jesus disse: quem comigo não se ajunta, espalha. Por que ele disse? Porque infelizmente nem todo mundo quer ser ovelha. Nem todo mundo quer ser ovelha. Por quê, pastor? É a continuação do texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pastor, ele tem que ter vara e tem que ter cajado. Para que serve a vara ou o bordão? Serve a proteger a ovelha dos predadores. É por isso que eu me preocupo muito com a palavra de Deus, para você não comer qualquer coisa aí fora, para você não ser enganado aí fora, porque a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, irmão. Deus não serve outro alimento
se não for a palavra dele. Ele trata a palavra dele como pão, ele não dá bolacha para ninguém, ele dá pão. Ele tem um alimento certo para a ovelha. Então, um pastor que não se preocupa com a palavra de Deus, alimentar as ovelhas com a palavra, não é pastor, é ludibriador. E tem um monte aí fora. Tem um monte aí fora que não prega a palavra. Ele prega o quê? Algo que vai massagear o seu ego. Aí quando o seu ego está massageado, que você está satisfeito com o ego massageado, o que ele faz? Agora, faz um pix aí. E tem uns até para orar. A gente tem que aproveitar. É o que está acontecendo aí fora, irmãos. É os lobos que estão aí fora. Para orar, tem que fazer um pix primeiro. Aí eu oro para você. Infelizmente. Porque o verdadeiro pastor, o que ele disse? De graça, recebeste de graça, infelizmente, tem gente que está cobrando para pregar o evangelho. Tem gente que está cobrando. Olha, você convida o fulano, tem uma oferta. Quantas pessoas tem na sua igreja? O camarão está querendo saber de alma, se a alma está. Não, ele está procurando, querendo saber quanto que vai dar. Quanto... Irmão, você é mercenário. Você é mercenário. O dia que eu convidar um pastor de outro lugar, que mora em outra cidade, agora, com certeza, o meu papel como alguém que convidou é dar uma oferta para ele, para abençoar ele na sua locomoção. Se der, a gente abençoa também com uma oferta financeira. Mas dos pastores que eu tenho trago, nenhum deles falou: pastor, quanto o senhor me cobrar para estar indo na sua igreja? Nenhum deles. Porque são pastores, não são mercenários. Eu não vou trazer mercenário aqui não. Não trago. E aqui são pessoas, pastores que eu trago, são pastores que eu conheço. Não vou trazer alguém que eu não conheço aqui. Eu já vi muitos amigos meus de ministério ver a sua igreja afundar, porque conheceram alguém no monte, mas fulano é de bênção, é de Deus. Levou para a sua igreja, colocou no culto da sua igreja, de repente, arrebentou com a igreja. Então o pastor ele tem que ter visão, tem que ter sabedoria. Olha, queridos, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a vara, ou seja, ela serve para afastar os predadores. Afastar os predadores. Você nunca vai me ver, em nome de Jesus. O dia que você me ver eu fazendo isso, esse pastor está desviado. Você nunca vai me ver fazer uma campanha aqui e falar: irmão, ó, vou te entregar o envelope, vou te entregar aqui o pedido da campanha, mas coloca o dedo, pega o envelope. Não, você não vai ver. Eu vivi a minha, caminhada no evangelho antes de ser pastor. Nos últimos anos, eu sempre, depois que eu não estava mais do lado do pastor que me ganhou para Jesus, infelizmente, os que vieram depois dele, infelizmente, e abertamente para mim eu falo abertamente, foram calça frouxa, mas muitos, infelizmente, eram obrigados a fazer campanha para receber uma oferta, para que o povo colocasse uma oferta para ele pagar os custos da igreja, pagar custo de viagem para não sei para onde, meu irmão, isso está errado. Está errado. O papel do pastor é ensinar para a igreja: olha, você quer ser abençoado na sua vida financeira? Seja dizimista e seja ofertante e pronto. É o que eu ensino. O dia está aqui, 10%, acabou.
Tem valor? Não. Oferta é você, é algo voluntário. O que a Bíblia ensina sobre oferta é algo voluntário. É voluntário. Não, se você dá uma oferta de tanto, Deus vai, porque está escrito que se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito, meu irmão. Você pode semear pouco, você pode semear muito, mas se foi porque eu te instiguei a semear tanto, isso não é oferta, isso é comércio. Isso é como se fosse um produto. Olha, o produto está aqui, custa tanto. Olha, a bênção está aqui, custa tanto. Não existe, isso não é pino, não. E infelizmente, a gente tem visto aí por fora. Mas por quê? Por que as pessoas fazem isso? Porque não tem alimento. Não estão sendo sustentadas pela palavra. E em contrapartida, muitos é porque não querem ser ovelha. Quem não quer ser ovelha, tudo que me oferecer está bom. Aí a pessoa não conhece a palavra, não se preocupa em conhecer a palavra, não se preocupa se o alimento que ela está recebendo é a palavra. Não, tem uns irmãos aqui na cidade de Bereia. O apóstolo Paulo foi o maior implantador de igreja. Foi o maior implantador de igreja no seu tempo. Mas a Bíblia diz que ele chegava, principalmente numa cidade chamada Bereia, quando Paulo pregava a palavra, os irmãos, quando iam para suas casas, sabe o que eles faziam? Eles abriam a Bíblia e viam se aquilo que Paulo estava pregando estava na Bíblia mesmo. Agora eu te pergunto, será que as ovelhas da era chamada hoje estão preocupadas se realmente a palavra está sendo pregada? Tem muita gente também, tem pessoas que entram na igreja, falando, qual foi o louvor? Não, o louvor foi uma bênção. Não, aquela música não tocou a minha alma. Não, naquele momento não. E a palavra? Não lembro. Acabou de sair. Não lembro. Sabe por quê? Porque não quer ser ovelha. Ovelha, ela absorve o alimento. Então absorve o alimento. Nós estamos lendo aqui o Salmo 23. Na sua casa, pega o Salmo 23. Leia ele também. Começa a observar. O que a Bíblia está falando sobre o cajado? Por que o pastor cajado isso é o quê? É mastigar o alimento. Quando você mastiga, ele triturado, ele distribui, né, aqueles nutrientes que o seu corpo precisa. E aquilo que não presta é jogado fora. O organismo funciona assim. E nós espiritualmente, nós temos que alimentar. Isso aqui, para mim. Mas as pessoas estão preocupadas que engolir e nem mastiga. E a gente sabe que quando você come, dependendo da comida que você comer, se você não mastigar, se prepara. Tem certo tipo de alimento, se não for bem triturado, se prepara. Então, a tua vara e o teu cajado. Cajado serve para orientar, para guiar as ovelhas. E como ovelha, por que o pastor tem um cajado? Por que tem que ter palavra de Deus? Por que tem que ter a genuína palavra? O pastor, ele usa aquele cajado para proteger as ovelhas dos predadores e também para puxar a ovelha para perto do rebanho. Porque a ovelha, ela tem a visão da ovelha, a ovelha mesmo, a visão dela, ela é limitada. Então é por isso que a ovelha, ela tem que ter um pastor. E a ovelha, ela sempre anda em bando. Sempre anda em quê? Em bando, anda junto. Então é por isso que a visão da igreja tem que ser como uma família, tem que andar junto. Então quem não quer congregar para Deus, aquele que não quer congregar é porque não quer ser ovelha.
Aquele que só quer vir na igreja o dia que agrada a ele, o dia não está vivendo como ovelha. Não quer ficar no bando. E a história mostra que a ovelha, quando ela anda sempre em bando, a ovelha que se desgarra, ela fica vulnerável aos predadores. Ela fica vulnerável aos predadores. É por isso que quando Jesus fala da ovelha perdida, a Bíblia diz que ele encontrou a ovelha perdida, ela estava ferida e machucada. Aí ele pegou ela, como o pastor, figura no livro de Lucas. O pastor então encontra aquela ovelha, deixou os 99 lá, achou aquela ovelha, tratou das feridas dela e levou ela de volta para o rebanho. E a Bíblia diz que ele se alegrou e disse: olha, eu encontrei a ovelha perdida. Aí é onde a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, porque aquele que foi perdido, que estava perdido, foi encontrado. Então assim é a ovelha. Então tem muitas ovelhas que por um descuido se perderam no rebanho. Tem ovelha que a gente tem que... A ovelha, ela tem que ir atrás da ovelha. Nós temos que nos preocupar. A ovelha se preocupa com a ovelha. Mas e quando a pessoa não quer ser ovelha, quer ser bode? Você vai se preocupar com o bode? Tem que preocupar com a ovelha. Porque a ovelha, ela quer estar junto. O bode não, o bode, se depender, dá até coice, né? Amarrar, dá até coice. Então, ovelha. Diga: eu sou ovelha do Senhor. Amém? Para finalizar, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Está falando o quê? Que a ovelha, ela não pode se desgarrar do seu rebanho. Ela tem que estar na visão do seu pastor, que o pastor tem a visão dela, enxergue ela. Não diz por aí que o que engorda, como é que é? O que engorda é o olho do dono? É mais ou menos isso. Então como é que o pastor vai cuidar de uma ovelha se ela está distante? Então quando ela se entende como ovelha, ela vai querer estar sempre perto. Aí ele diz: unja minha cabeça com óleo. A ovelha tem uma coisa. A ovelha, muitas das vezes ela se fere. E o pastor, quando a ovelha se fere, ele coloca o azeite, o óleo na ferida dela. Para quê? Para proteger das moscas. E tem ovelha que, se o pastor, dependendo da ferida, a mosca entra dentro do ouvido da ovelha, e a ovelha fica doida, e ela começa a bater a cabeça na parede, começa a bater nas pedras, até o ponto dela morrer. Então toda ovelha tem que estar debaixo do azeite. O pastor tem que ter azeite. O que é isso? É ensinar as ovelhas a estar debaixo do azeite. Presença do Espírito Santo. Meu irmão, tem muito, infelizmente, é igual que eu falo, para mim não é pastor, não está preocupado com azeite, não está preocupado com a presença do Espírito Santo, está preocupado que o fulano tem a casa dele, está errado, a pessoa, não, só que o azeite é para proteger. O pastor tem que se preocupar com a saúde espiritual da sua igreja, e o que mantém uma igreja saudável é a igreja que busca a presença do Espírito Santo. Porque senão as moscas do inferno vão começar a bombardear a mente da pessoa. Aí é onde entra a morte espiritual. Mas por quê? Porque o pastor não está colocando azeite, não está preocupado com a presença do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus,
todos os dias na sua vida. Peça ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo. Paulo, ele como pastor da igreja de Efésios, diz: olha, não vos embriaguei com vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando os discípulos, quando eles saíam para pregar o Evangelho, eles perguntavam: vocês são batizados no Espírito Santo? E eles: nós nem sabemos, que nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Aí perguntam: mas quando vocês são batizados em quê? Fomos batizados no batismo de João. Aí a Bíblia diz então que eles instruíram acerca do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, o azeite desceu sobre a igreja. Então, em nome de Jesus, nunca deixe nas suas orações de pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio de azeite, para que o diabo não tenha legalidade, para que o diabo não tenha legalidade. Então, o azeite era uma espécie de proteção, para que aquela ferida ela fosse protegida e fosse o que? Cicatrizada, ou fosse sarada.